Dilatometria é a parte da termologia que fala sobre a dilatação ou a contração térmica de alguns materiais sólidos ou líquidos. Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber de dilatometria se você estiver estudando para Enem e vestibulares. Vamos que vamos! Fala galera, aqui é o professor Léo, vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje vamos falar sobre dilatometria, como eu já disse, né? Dando sequência no nosso bloco de termologia, tá? Iniciamos aí com o estudo do calor e temperatura, né? Diferença entre calor e temperatura, escalas termométricas, estudo das escalas termométricas, né? Que é a chamada termometria. Então, dando sequência, hoje vamos falar de dilatometria. Lembrando que dilatometria não é um assunto tão recorrente, tá? E quando ele cai bem teórico. A gente vai ver um pouco de teoria, óbvio, a gente vai ver um pouco dos cálculos, tá? Sem resolver exercício, só para a gente compreender do jeitinho que a gente estava fazendo anteriormente. Então, na tela. Para a gente entender o que é essa dilatação e contração térmica, a gente tem que compreender o seguinte. O que é dilatar é aumentar os comprimentos, né? Aumentar as dimensões de um corpo. E contrair, contração, é reduzir. Um corpo dilata, pelo menos como regra, um corpo dilata suas dimensões quando ele é aquecido e diminui suas dimensões quando ele é resfriado, né? E essa dilatação e contração gera alguns efeitos, principalmente nos sólidos, beleza, gente? Então nós estamos vendo aí 4 imagens que são bem interessantes, porque são imagens que podem até se cair numa questão. Uma coisa que é muito recorrente é a questão dos trilhos do trem. Vamos começar por essa imagem aqui, olha. O que a gente está vendo aí? São duas barras de trilhos. Duas barras de trilhos, certo? Trilho de trem. E você percebe que essas barras elas têm um certo espaçamento. E esse espaçamento ocorre para evitar exatamente o que aconteceu nessa imagem de cima. Olha. Quando o espaçamento não é o suficiente, essas barras, gente, num período de um dia quente, por exemplo, elas dilatam, elas aumentam suas dimensões, tocam uma na outra e começam um processo de empenamento, tá? Isso é muito perigoso quando o trem está passando. Né? Imagina um trem passando por um trilho desse aí, em que o trilho aí está no formato de S, né? Praticamente impossível o trem conseguir passar aí sem que ocorra algum acidente, ok? Então esses espaçamentos são espaçamentos utilizados aí, né, para que evite esse problema dessa imagem. Outra situação interessante é a situação dessa terceira imagem aqui. A gente tem não é mais um trilho, isso daqui é uma ponte, ok? Então a maioria das pontes, obviamente de concreto, elas têm esse sistema de espaçamento também, tá? Esse espaçamento também ocorre em decorrência da dilatação, para que se evite rachaduras estruturais na ponte, é necessário que ela tenha esses espaçamentos. E para a gente finalizar essa parte dessa introdução, né? A gente está vendo aí um trabalho de calçamento, vamos dizer assim, e esse trabalho está ocorrendo exatamente para evitar rachaduras nessa calçada, rachaduras nesse piso. Você está percebendo aí que o trabalhador, né, o operário, está colocando essa faixa, nessa faixa às vezes é de madeira, uma borracha, é algum elemento com o coeficiente de dilatação, que a gente vai já ver o que significa, o coeficiente de dilatação diferente do coeficiente de dilatação do concreto. Exatamente porque o concreto, sim, ele expande também, ele dilata também, dilata e contrai. E se você fizer uma calçada, se você fizer um piso muito longo, principalmente pisos que são expostos ao sol, e não tiver essas faixas, não tiver essas separações, com toda certeza ele vai rachar. Então compreenda, entenda que esses são exemplos que podem sim aparecer para vocês, beleza? Então nós temos aí 3 tipos de dilatação. Temos a dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Todas são dilatações. Professor, não é dilatação e contração? Sim, aqui para mim. É sim, dilatação ou contração. Mas é comum a gente chamar de dilatação. Tudo que vai servir para dilatação serve para contração. A única diferença aqui, como eu já falei, a dilatação ocorre no aquecimento e a contração ocorre na redução de temperatura, né? Vamos dizer assim, no resfriamento do material. Lembrando, a água ela dilata também, dilata e contrai. Só que ali em torno dos 4 graus Celsius existe uma anomalia da água, chamada dilatação anômala da água. Quando a água chega a 4 graus Celsius,
ela tem o seu menor volume. Quando ela baixa para 3, 2, 1, 0, ao invés dela continuar contraindo o seu volume, ela faz a expandir, certo? Já percebeu quando você coloca uma garrafa PET, por exemplo, para gelar, né? E ela congela, no meio dessa garrafa fica meio boleado, parece que o gelo inchou, né? Exatamente por conta dessa anomalia da água, ok? Por conta dessa anomalia da água, o gelo tem uma densidade menor do que da água. Olha que legal! Se eu jogar um cubo de gelo na água, apesar do gelo ser sólido, ele não desce, ele fica boiando. Tranquilidade? Apesar da gente falar muito aí de dilatação térmica dos sólidos, mas isso também serve para os líquidos, tá? Quando se trata de dilatação volumétrica. Então, gente, o que a gente percebe aí? O que é dilatação linear? O termo linear sempre vai dar a ideia, gente, de que houve uma mudança no comprimento. No comprimento do objeto, certo? O que é dilatação linear? É a dilatação de um objeto cuja a sua dimensão mais relevante é o comprimento. Exemplos. O que vai vir nas questões que vai dar a ideia de linear? Toda vez que a questão falar de uma barra, sei lá, um cabo, o que mais? Uma barra, um fio. Tudo que dá a ideia, gente, de que uma ponte, isso daqui com certeza a gente tem que colocar. Uma ponte ela vai ser linear, tá, gente? Uma ponte. A não ser que a questão absurdamente esteja te perguntando aí sobre a área da superfície da ponte ou o volume da ponte, que é muito absurdo. Mas pode ser que aconteça, né? Mas a ponte, como regra, ocorre uma dilatação linear. Como é que eu vou determinar, professor, essa variação de comprimento? Lembrando que esse comprimento, tá? Esse comprimento é dado pela letra L. Toda vez que o L estiver acompanhado com 0 é porque é início, é antes do aquecimento. Sem 0 vai significar fim, né, de dilatação, ou melhor, comprimento final, sem estar acompanhado com 0. Então, ΔL é o L final menos L inicial, né? A gente pode colocar isso aqui. É o comprimento final menos o comprimento inicial. E como é que eu acho esse ΔL baseado nas características do objeto? Vamos lá. ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu não vou nem colocar ΔT não, tá? Vou colocar θ para você não confundir com o tempo. Esse Δθ é variação de temperatura, tá? Então, Δθ é a variação, anota aí, de temperatura. Opa! Vou abreviar aqui. Temperatura. Ok? Variação de temperatura. E o alfa, professor? Que alfa é esse? Esse alfa aqui, gente, é o que a gente chama de coeficiente de dilatação, abreviando aqui dilatação, linear. O que significa isso? Vamos lá. Você vai ter que imaginar assim, ó. Tem que imaginar assim. Imagina dois objetos. Sei lá, vidro e alumínio. Vidro e alumínio. Você nunca ouviu falar de dilatação. Mas vamos lá. O que dá a ideia de algo que vai dilatar mais fácil, gente? Quando aquece. O vidro ou o alumínio? É claro que isso daí, a gente, aqui para nós não vai ter necessariamente uma regra, mas eu vou tentar colocar isso na sua cabecinha, um esquema aí na tua cabeça para tu nunca mais esquecer, tá? Professor, é exato esse esquema? Não, mas ele funciona para todos os elementos que podem cair para você a nível médio. Todo elemento que facilmente você molda, você dobra, geralmente o coeficiente dele é maior. Tá? Ele dilata mais fácil. Então vamos lá, alumínio e vidro. O que é mais fácil de eu entortar, o alumínio ou o vidro? O alumínio, né? Então o alumínio dilata mais fácil do que o vidro, gente. Ou, por exemplo, o ferro e o concreto. O que é mais fácil de eu fazer uma curva, de eu pegar assim e entortar? É o ferro, né? Então o ferro dilata mais fácil do que o concreto. Logo, o ferro tem um coeficiente maior do que o concreto. Então o coeficiente ele vai ser um valor numérico que vai determinar o quanto fácil é dilatar ou contrair aquela substância, aquele material que você estiver trabalhando.
Então, na dilatação linear, o coeficiente é linear. Na dilatação superficial, o coeficiente vai ser superficial. Tá? Então, dilatação superficial, o que as questões, melhor, o que o elemento, né, o que o corpo vai dilatar, a sua maior dimensão, vamos dizer assim, é a área. Assim como no linear é o comprimento, aqui vai ser a área. E os exemplos, professor, o que pode vir aparecer para mim? A única coisa que me vem em mente é uma chapa. Uma chapa. Ok? Pode vir outra coisa? Pode. Tudo que dá ideia disso daqui, ó, algo superficial. Beleza? Pode também ser um piso? Pode. Pode. Tudo que dá ideia de área pode ser dilatação superficial. E como é que eu determino esse valor? Muito parecido com essa equação que a gente acabou de ver. Muito parecido. Vai ser assim, ó, atenção, ΔA, variação de área, é A0 vezes beta, vezes delta θ. De novo, delta θ, variação de temperatura. O beta, coeficiente de dilatação superficial. A mesma lógica da dilatação linear e a mesma estrutura de equação, percebeu? Percebeu como é parecido as equações? Opa, não esqueça, tá, gente? Não esqueça, se você chegou até aqui, é porque você está gostando. Se você está gostando, deixe aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos continuar. Dilatação volumétrica. Toda vez que a questão falar de dilatação volumétrica, a gente vai lembrar de que qual é a grandeza, né, mais relevante. O próprio nome já diz. É o volume. Se é o volume, professor, melhor, isso aqui não é exemplo, né? É a grandeza. Volume. Se é o volume, me dê exemplos. Olha, o único exemplo que me vem em mente, aqui também é o único... dois exemplos. 3. Pode ser um cubo. Tudo que é tridimensional, gente. Pode ser um paralelepípedo. Pode ser líquido, beleza? Sim, líquido. Professor, mas a gente não está falando de dilatação térmica dos sólidos. Mas para volume, o líquido serve, tá? Quando a dilatação é volumétrica, a mesma equação para o líquido. A diferença aqui para mim, a diferença entre a dilatação de um sólido e de um líquido, quando for volumétrico, óbvio, né? É o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação do líquido, ele é muito maior, tá? É muito mais fácil você dilatar um líquido do que você dilatar um sólido, beleza? Então, fique com isso em mente. E qual é a equação, professor? Qual equação eu utilizo para determinar essa variação? Vai ser a seguinte, ΔV igual a V0, esse aqui é um zero, tá? Vezes gama vezes delta θ. De novo, delta θ, variação de temperatura, e gama. Gente, são 3 coeficientes, alfa, beta e gama, ok? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza? Volumétrica. Perceba novamente a mesma estrutura de equação. São 2 multiplicações. Daí você acha a variação do volume. A relação entre os coeficientes. Gente, é muito comum, aqui para mim, é muito comum as questões fazer o seguinte, ó. Elas vão te dar uma situação de que uma chapa está dilatando, mas o coeficiente que elas vão te dar vão ser o coeficiente linear. Eu posso, na equação de superfície, usar o coeficiente linear? Não. Então eu tenho que transformar um coeficiente linear em um coeficiente superficial ou um coeficiente volumétrico. Como é que faz isso? Olha, a gente tem que entender o seguinte. Beta é igual a 2 vezes alfa e gama é igual a 3 vezes alfa. É só você pensar assim, olha, alfa é uma dimensão, beta são 2 dimensões e gama são 3 dimensões. Ok? Então, beta é 2 vezes alfa, gama 3 vezes alfa. Ou, se você preferir, a gente pode fazer uma relação, né, para interligar os três. Alfa é beta sobre 2, ou seja, gama sobre 3. Dá no mesmo, tá, gente? Dá no mesmo. Então, essa é a relação entre os coeficientes. E, para a gente finalizar, isso é importante pra caramba. Isso daqui, a gente vai cair
pegadinha não vai cair não, vai chover de pegadinha em cima dessa situação. O que é? É o furo na chapa ou o furo no bloco. Como assim, professor? Gente, imagina aqui comigo. Imagina que eu tenho uma chapa e eu fiz um furo nela. Depois de ter feito um furo, eu aqueci essa chapa. O que acontece com o furo? Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. O que eu quero que você entenda é, na dilatação, todas as dimensões do corpo aumentam. Todas. Seja área, comprimento, superfície, diâmetro de um furo na dilatação. E na contração, todas as dimensões diminuem. Certo? Então, se dilatou, o furo aumenta. Certo? Se contraiu, o furo diminui. Não, professor, mas o furo não era para diminuir porque a chapa aumentou. Não, gente. Não caia em pegadinha. Tá? Uma coisa que é bem relevante aqui é a questão dizendo assim, um mecânico ele precisa colocar um eixo dentro de um furo. E esse eixo tem que entrar, né, tem que entrar justo. Essa barra ela tem que entrar justa, não sei, alguma coisa assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso esfriar o eixo e aquecer a barra, melhor, aquecer a chapa ou aquecer o cubo. Então sempre as questões elas vão abordar essa situação. Tá, quem eu tenho que esfriar, quem eu tenho que aquecer para facilitar, né, a introdução desse eixo dentro desse furo. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Basta você lembrar, se você quiser. Se você quiser nunca mais errar essa situação, basta você lembrar disso. Olha, desse texto que eu coloquei aqui. Todas as dimensões aumentam na dilatação. Vamos lá? Todas as dimensões aumentam na dilatação. E o quê? E diminuem na contração térmica. Lembrando, dilatação ocorre o aumento de temperatura. Na contração é quando ocorre a redução de temperatura. Certinho aí, galera? Então, olha, ficamos por aqui. Abordamos tudo o que a gente precisa de dilatação térmica para sua preparação. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.